Pronto, a partir de agora está gravando, então, para quem não vai conseguir acompanhar online, vai poder ver mais tarde, que é o caso que eu acredito que seja o caso de muitos, né? Porque tem pessoas que trabalham agora nesse horário de amanhã, enfim. Então, voltando, na quinta-feira passada, nós vimos aquele exemplo de uma empresa que decide fazer a abertura de capital, conhecida como IPO ou IPO, ou oferta pública inicial, e essa decisão nem sempre é fácil de tomar, principalmente por parte dos fundadores de empresas familiares. Então, aquela empresa familiar que foi fundada pelo bisavô lá nos anos 40, tá? Você chegar e dizer agora que vai abrir o capital, chamar novos sócios, isso aí nem sempre é uma questão muito bem vista, principalmente dos... Mas nós vimos, na aula passada, aquele mecanismo da Lei 6.404, de 76, que as empresas podem, sim, abrir o capital e não necessariamente perdem o controle sobre a empresa. A empresa continua sob controle da família fundadora. Na semana passada não deu tempo de comentar, mas eu vou comentar rapidamente. Hoje em dia, gente, a abertura de capital por parte das empresas, há toda uma tendência, e não é no Brasil, é global, de não emitir mais ações preferenciais, aqueles sócios minoritários que são só sócios, mas não têm ingerência na empresa, não têm poder de voto em assembleia. Há uma tendência mundial, e isso começou lá nos anos 80, na Alemanha, daí se espalhou pela Europa, foi para os Estados Unidos e veio para o Brasil. É o chamado Neue Market, ou, traduzindo, o novo mercado. Então, as empresas hoje, elas tendem no processo de abertura de capital, só emitir ações ordinárias, ou seja, dando o mesmo direito de voto para todos os acionistas que vão se tornar sócios da empresa, ou vão comprar ações da empresa. E mais ainda, há uma tendência também, nós temos vários exemplos aqui no Brasil, de empresas que tinham ações preferenciais e ordinárias que inverteram o processo, ou seja, transformaram todas as ações preferenciais em ordinárias. A VEG de Jaraguá do Sul é uma, Banco do Brasil é outra. Nós temos várias empresas no Brasil que antes tinham os dois tipos de ações, ou seja, dois tipos de acionistas, elas, para dar os mesmos direitos a todos os acionistas, elas converteram as ações preferenciais em ordinárias. Então, tá, isso eu tinha esquecido de falar na semana passada, esse detalhe. Agora, a abertura de capital, a tomada de decisão de uma empresa, vamos abrir o capital para chamar novos acionistas, de modo a gente, junto ao mercado de capitais, captar recursos necessários à nossa expansão. Quais são as vantagens? Uma delas está aí. A vantagem número A ali. Obtém recursos não exigíveis a serem destinados às suas atividades. Recursos não exigíveis. A empresa capta dinheiro junto aos investidores no mercado e não tem a obrigação de devolver amanhã depois esse dinheiro. Notem que é diferente uma empresa que precisa expandir, ir lá e conversar com o gerente de um banco e pegar lá 100 milhões de financiamento. Vai ter lá, normalmente aí tem alguns meses de carência no financiamento de porte, mais ou menos. Imagine um produtor da nossa região aqui quer construir um armazém, um silo para armazenar a sua produção, soja, milho, que for. E ele precisa de 8, 10 milhões para construir esse armazém. E ele não tem esse dinheiro. Mas para ele é vantajoso, ele tem capacidade de armazenagem, aí ele pode vender quando o preço está melhor, não precisa vender por ocasião da safra, da colheita.
E aí, digamos que ele precise captar esse dinheiro. Se ele não tem esse recurso, ele vai falar com o gerente do banco dele. E o gerente abre lá, aqui no Centro-Oeste tem o FCO, é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. É uma linha de crédito subsidiada, os juros são mais civilizados, digamos assim. Tem o FCO Rural, para os empresários do campo, tem tem o empresarial, o comercial, que diz, né? Industrial comercial. Então, digamos que um produtor rural deseje construir um armazém, precisa de 10 milhões. Faz um projeto de FCO, isso é encaminhado para o banco, os analistas vão avaliar se ele tem capacidade de pagamento ou não. As taxas de juros são mais atraentes um pouco. Só que, normalmente, isso ele vai pagar em 10 anos, tendo 1, 2 anos de carência no máximo. Durante esse ano, 12 meses de carência, digamos, ele não repõe o capital emprestado, os 10 milhões. Ele paga só os juros. E só depois de 12 meses, digamos, ele passa a pagar nas parcelas o juro, mais a reposição do que foi emprestado. Só que um empreendimento desse, gente, a viabilidade econômica tem que ser muito bem feita e tem que provar a capacidade de pagamento, porque daqui a um ano o gerente do banco vai bater na porta, quero meu dinheiro de volta, vai pagando as parcelas. Por ocasião da abertura de capital, esse empresário pega dinheiro emprestado não do banco, do sistema financeiro, mas sim do mercado, dos investidores de um modo geral, e ele não tem o compromisso de devolver esse dinheiro. Mas, lógico, que a atividade dele, ele tem que investir esses recursos na atividade dele, tem que ser uma atividade atraente, senão ele não vai conseguir junto aos investidores do mercado que comprem essas ações quando ele emitir. Uma segunda vantagem que está aí, letra B, a empresa se torna mais conhecida. Óbvio, quando a empresa abre o capital, ela se transforma numa sociedade anônima, ela precisa divulgar balancetes trimestrais, fazer relatórios, e isso é analisado não só pelos clientes da empresa, mas como possíveis investidores do mundo inteiro. Então, uma empresa de um determinado setor de atuação, quando ela abre o capital, é como se fosse um marketing gratuito, porque ela se torna mais conhecida. Os investidores, os interessados em investir nessa empresa, vão acabar analisando a empresa, o setor de atuação dela, qual é o potencial ou não. Então, é uma das vantagens, se torna mais conhecida. A terceira vantagem ali, a empresa aumenta o seu patrimônio líquido. Note, na quinta-feira passada, eu comentei que dei aquele exemplo de uma empresa que valia 100 milhões, os 4 sócios precisavam expandir e precisavam mais 100 milhões e eles não tinham. Então, eles abriram o capital e captaram junto aos investidores do mercado, os acionistas, novos acionistas, os 100 milhões. Então, a nova empresa passou a ter um capital social de 200 milhões. É muito melhor você ser dono de uma empresa que está em expansão do que dono de uma empresa que está estagnada. Então, o aumento do patrimônio líquido é um efeito positivo no processo de decisão de abertura de capital ou não. E a última lá, não é a última, tá? Eu só coloquei algumas aqui. Abrindo o capital, os atuais sócios passam a ter perspectivas melhores de futuro, de resultados futuros. Por quê? Porque a empresa aumentou, e a empresa aumentando, ela vai produzir mais, e isso é uma perspectiva de resultados melhores no futuro. É diferente de uma empresa que estivesse aí madura, estagnada, sem expansão, as expectativas dos acionistas, elas não são tão positivas assim. Até aqui tudo ok?
Vou mudar para o slide agora. Estão vendo outro? Alguém fala comigo, por favor. Sim. Então, nós vimos no slide anterior as vantagens de você abrir o capital. Só que se fosse assim, é pegar dinheiro junto ao mercado, sem precisar devolver, sem pagar a taxa de juros, seria o melhor dos mundos para todo empresário, não é? Então, como tem essas vantagens, também sempre tem o outro lado da moeda, tem algumas desvantagens. Tá. Eu não coloquei exatamente na ordem aí. A primeira desvantagem, a empresa fica sujeita à fiscalização mais apurada. Lógico, tem que atender todas as exigências da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, mas eu só não coloquei na ordem. A maior desvantagem é a segunda que está no slide aí. Os sócios antigos, lembro daquele exemplo que eu dei na semana passada, eram 4 sócios, digamos que há 20, 30 anos eles fundaram a empresa. Eles, com o suor deles, levaram a empresa até aquele patamar de abrir o mercado. Então, esses sócios antigos vão dividir, na mesma proporção, todos os resultados futuros da empresa deles, que eles criaram, com os novos acionistas. Isso soa até meio injusto, né? Mas é assim mesmo. Você se tornou sócio, você tem direito à participação nos lucros na mesma proporção dos sócios fundadores ou dos sócios mais antigos. Então, essa é uma grande desvantagem, digamos assim, psicológica. A terceira, a empresa passa a se submeter a auditorias externas. Isso aí está na legislação das sociedades anônimas e não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro, pelo menos nos países aí que tem bolsas de valores e sociedades anônimas. Que uma coisa é você ter uma companhia limitada, ou seja, responsabilidade limitada dos sócios. Pense naquele exemplo da semana passada, eram 4 sócios, eles não precisam divulgar os dados deles para ninguém, é só pagar os impostos em dia, eles não vão ter problema nenhum. Agora, quando eles abrem o capital, eles precisam divulgar os dados deles, os balanços, e demonstrações financeiras, enfim, divulgar isso publicamente, e hoje praticamente tudo pela internet, e eles, eventualmente, eles são sujeitos aí de receber visitas de auditores externos, que vão lá conferir as suas contas, se está tudo certinho com essa empresa, ou se eles não estão manipulando dados aí. Então, quando a empresa é uma sociedade, uma companhia limitada, você não tem que dar satisfação a ninguém, só paga os seus impostos, está tranquilo. Mas virou uma sociedade anônima, qualquer suspeita aí por parte de acionistas ou eventuais futuros acionistas, se a Comissão de Valores Mobiliários for acionada, ela pode enviar lá para a sua empresa e pode receber a visita de auditores externos que vão fuçar as contas da sua empresa. E isso nem sempre é agradável, a gente sabe. Uma outra desvantagem ali está lá nesse 4º ponto ali, aprimorar métodos administrativos. Alguém quer comentar esse para mim? Essa desvantagem? Ninguém, né? Professor,
Oi. Esse aprimorar métodos administrativos seria a empresa tem, quer dizer, é claro que eu acredito que todas as empresas teriam que ter esse compromisso, né? De ter profissionais capacitados dentro da sua administração, ter ferramentas para que tenha, não é simplesmente anotar num caderno as suas finanças, né, digamos assim, tem que ser É, mais apurado, seria isso? isso, é mais ou menos por aí. Esse aprimorar métodos administrativos, notem que eu coloquei no slide de desvantagem para a empresa, ou seja, para a abertura de capital. Mas não é bom a empresa aprimorar métodos administrativos, então não teria que estar no slide anterior? É bom, só que, querendo ou não, vai requerer um pouco mais dela, né? Se ela não for Então, antes, ela vai ter que abrir, tipo, ter dinheiro para poder investir nisso. Tanto isso, a contratação de profissionais, quanto de computadores, talvez, sistemas. isso. Tecnologia, a coisa tem que ser profissional. Uhum. E aí tem um aspecto também meio que não é assim só em termos de custos. A empresa tinha, sei lá, os seus controles tudo meio manuais ali, tá? Agora tem que ser tudo, tem que contratar profissionais de tecnologia de informação, rede, não sei o quê, tem que atualizar. Isso significa custos, não é? Mas esse aprimorar métodos administrativos tem um outro aspecto mais subjetivo, que às vezes pega muito na hora da empresa, principalmente empresas familiares, decidirem abrir o capital. Na questão administrativa, por exemplo, aquele sobrinho do fundador, que está lá como gerente do determinado setor, não significa que ele vai poder ficar nessa função. Tem que aprimorar métodos administrativos, significa que eu vou ter que contratar um gestor profissional e, portanto, pagar salário para um cara profissional. Não é porque o sujeito é sobrinho, neto do fundador da empresa, que ele vai ter um cargo de gestão dentro da empresa. Então, esse aprimorar métodos administrativos, ele pega também muito por esse lado, né? Não necessariamente a gestão da empresa, o presidente, os diretores, gerentes, vão ser aqueles que antes eram escolhidos a dedo pelos fundadores da empresa, da família em si. Os acionistas, principalmente a assembleia, o conselho da empresa vai definir, olha, nós queremos como gerente o fulano de tal, vamos contratar ele, vamos pagar um salário. Os presidentes das empresas, sociedades anônimas, eles podem ser substituídos por qualquer decisão do conselho de administração da empresa. Aí tem um outro ponto ali, ó, tornar a empresa mais transparente à concorrência. E não só a concorrência, a empresa tem que ser transparente ao mercado, seja o fulano acionista ou não acionista. Todos os objetivos, projetos futuros da empresa têm que ficar ali. A empresa não pode aí fazer de uma hora para outra tomar uma decisão que não tenha sido, a gente chama de fato relevante. As empresas, quando tem alguma coisa excepcional que acontece, excepcional que eu digo, não é uma coisa trivial do dia a dia da empresa. Queimou um aparelho de ar-condicionado. Isso não é um fato relevante. Agora, se a empresa ou a diretoria da empresa decide expandir e instalar uma nova fábrica em algum lugar, expandir a produção, isso é um fato relevante. E isso precisa ser primeiramente comunicado ao mercado. Então, a gente é mais ou menos aqui da região do Mato Grosso, né? Lembrem, alguns anos atrás,
deixa eu ver, uns 12 anos atrás, Sadia, existia a Sadia e a Perdigão, que hoje é BRF, né? Uma se instalou em Lucas do Rio Verde, a Sadia, antiga Sadia, e a Perdigão se instalou aonde? No município vizinho, Nova Mutum. Vocês acham que isso foi coincidência? Ou quando uma, eu não sei qual das duas se instalou primeiro, ou quando uma decidiu, informou que tinha um projeto para se instalar numa região que é produtora do principal insumo da empresa, que é a nossa região aqui é muito forte produtora de soja e de milho, e principalmente milho, que é a base da ração dessas empresas. Então, quando uma decidiu, anunciou que ia se instalar aqui, ela informou para a concorrente, que na época Sadia e Perdigão eram concorrentes. Então, essa é uma desvantagem também, você não pode esconder a informação dos seus principais concorrentes. Tem lá um outro item lá, assumir custos de publicação, eu coloquei em jornais, tá? Mas você precisa ter um RI bem desenvolvido. RI é o que o pessoal chama no mercado de relações institucionais. Nos links das empresas tem que ter um link lá, relações institucionais, mas como esse nome é meio comprido, normalmente o pessoal coloca um link lá, mercado. Aí abre lá, tem um menu lá, acionistas, atas de assembleias da empresa, toda a documentação, fatos relevantes, informes ao mercado, tudo que é relatórios, demonstrações contábeis, balanços, tudo que é relativo que acontece na empresa está disponível aí. E isso tem um custo, lógico. Então, se assumir custos de publicação em jornais, os jornais, entendo assim, não é mais o jornal impresso. E uma outra grande desvantagem é que as decisões, elas faltou aí colocar, decisões relevantes, devem passar pelo Conselho de Administração da empresa e pela diretoria. E em passando pelo Conselho de Administração, dependendo da decisão, ainda tem que ser, essa decisão ainda tem que ser aprovada pela Assembleia. Aí a diretoria tem que convocar uma Assembleia Geral extraordinária, dependendo do porte dessa nova decisão. Então, por que é uma desvantagem isso? Em termos de clareza e transparência na gestão da empresa, é uma vantagem, mas pensem assim, é uma desvantagem com relação à empresa de capital fechado. Empresa de capital fechado é o dono que manda, ou se são 3, 4 sócios, são eles que mandam e o que eles decidiram, pronto, não tem que dar satisfação para ninguém. Agora, em sociedades anônimas, não é bem assim. Ok, gente? Até aqui, mais ou menos? Sim. Dúvidas? Enquanto eu mudo de slide aí. Por enquanto é tranquilo. Faltou ali embaixo uma última desvantagem, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? A administração da empresa tem que prestar contas à Assembleia dos Acionistas. É a Assembleia que decide. Agora, na Assembleia dos Acionistas só os familiares e alguns amigos têm direito a voto, têm ações só ordinárias, aí as decisões são por conta deles. Deixa eu mudar aqui, passar para o próximo. Esse aqui é o exemplo, tá? Que eu já expliquei para vocês, né? Se ficou dúvidas nisso aí. Aqui no próximo slide, gente, eu agora não estou vendo vocês, eu estou lá no...
Quando alguém tiver dúvida, é melhor vocês falarem, porque eu estou na outra página. Aí eu não consigo ver se vocês me mandam mensagem com dúvida. Então, é melhor ligar o microfone e me interromper. Então, aqui, rapidamente, né? Ações, tipos de ações. Hoje, ó, tem as ordinárias. Então, eu coloquei em amarelo aí, exemplo, PETR3. Esse 3 identifica que essa é uma ação da Petrobras ordinária, ou seja, ela dá direito a voto em assembleia de quem tem essas ações ordinárias da Petrobras. Vocês sabem que a Petrobras é uma empresa majoritariamente da União. Né? A União, o governo federal, o Tesouro Nacional, o governo, a União, que tem a maioria das ações ordinárias da Petrobras. Por isso é que todas as decisões relevantes da empresa, na verdade, é o governo federal que decide. Então, quando lá no passado o governo, através da sua política pública de não aumentar o preço de combustível, que é o produto final da empresa, para não gerar inflação, ou porque era ano eleitoral, pronto, a empresa... A Petrobras, aliás, é um caso curioso. Lá nos anos 2014, 2013, 2014, ela foi a única empresa da história do capitalismo mundial que, quanto mais vendia, mais prejuízo ela tinha. Normalmente, a empresa está vendendo, está tendo prejuízo, ela fecha, o sujeito muda de atividade. Não, mas a empresa era obrigada a vender a um determinado preço, vender a 10, sendo que tinha custo de produção era de 15 e 20. Nesse caso, pronto, quanto mais ela vende, maior era o prejuízo. Então, como a União, o governo federal tem o acionista majoritário da Petrobras, eles têm mais de 50% das ações ordinárias da Petrobras. E por isso também no Conselho de Administração, para determinar quem vai ser ou não o presidente da empresa, quem é o acionista majoritário é a União, então é sempre o presidente ou o governo, a equipe econômica, que define quem vai ser o presidente da empresa ou não. E tem um outro tipo de ações, as preferenciais, nesse caso, PETR4, o exemplo da Petrobras. Essas ações, elas são disponibilizadas junto ao mercado, por isso que a Petrobras é uma empresa de economia mista, né? O governo, a União, é o acionista majoritário, mas ela tem sócios também do mercado, acionistas do mercado. No caso da Petrobras também, não só do Brasil, mas muitos lá dos Estados Unidos, né? Deu o maior problema com esses escândalos que aconteceram com a Petrobras, porque a Comissão de Valores Mobiliários, lá o equivalente lá nos Estados Unidos, os acionistas lá se uniram e processaram a Petrobras, né? No final acabaram fazendo um acordo que custou alguns bilhões de dólares para a empresa, porque a Petrobras também tem ações, recibos de ações negociados na Bolsa de Nova York. E muitos estrangeiros lá, através da Bolsa de Nova York, que compraram ações da Petrobras, se sentiram prejudicados, porque houve todos aqueles escândalos, e eles se juntaram e entraram com o processo. Então, antigamente tinha também as ações, como é que é? Ordinárias, preferenciais. Ai, agora não vou lembrar. As ações ao portador. Antigamente, que eu digo, é até 92, 93, por aí. Tinha uma terceira classe de ações negociadas no Brasil. Eram ações ao portador. Mas isso era
era uma máquina de lavar dinheiro, tá? Felizmente, lá por 95, 96, a Comissão de Valores Mobiliários acabou com aquela modalidade. Era muita forma de corrupção dos mercados, das empresas, dos gestores das empresas, enfim, essa é uma longa história que outro dia eu posso contar. Então, praticamente hoje, ações ordinárias preferenciais, lembrando que pela tendência global, as empresas tendem a, quando abre o capital, só emitir ações ordinárias hoje. E muitas das que abriram capital anos atrás estão entrando nessa tendência de governança corporativa, informações, transparências iguais para todos os acionistas. Muitas empresas estão convertendo ações preferenciais em ordinárias. Então, o sujeito que era acionista preferencial tinha ações preferenciais, a empresa convertendo isso, ele passa a ter o equivalente que ele tinha em ações ordinárias. Em outras palavras, ele passa a ter os mesmos direitos dos acionistas majoritários. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, isso aí eu já passei no exemplo passado, a Lei 6.404 permitia e ainda permite a emissão de até 2/3 de ações preferenciais. Bom, agora, gente, não sei quanto tempo nós temos ainda, alguns eventos que acontecem em torno de ações. Quando você compra ações de empresas, tem alguns eventos que acontecem. Um deles, a gente já comentou, são os dividendos. Então, dividendo é a parcela do lucro líquido que, no caso do Brasil, por lei, a empresa tem que distribuir no mínimo 25% do lucro líquido dela na forma de dividendos aos acionistas. Isso, gente, no Brasil. Nos Estados Unidos, tem empresas lá como a Amazon, a Apple, as gigantes do mercado americano, elas não distribuem dividendos. Você compra ações dela, você não recebe dividendos nunca. Aquela questão dos dividendos que a gente discutiu na semana passada e que também foi foco da atividade que eu mandei para vocês, muitas vezes é preferível para o acionista não receber dividendos. Pense numa Apple, a Apple lá do iPhone, isso aqui, os bilhões que ela fatura, tem de lucro por ano, em vez de distribuir para os acionistas migalhas aí no mundo afora, ela pega esses bilhões e reinveste na própria empresa. A Apple e a Amazon, elas já passaram de $1 trilhão o valor de mercado dela. $1 trilhão, gente. Eu fiz aí, coisa de 1 ano, 2 anos atrás, eu fiz uma comparação, e eu peguei o valor de mercado de todas as empresas de capital aberto do Brasil, bota aí Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, pensem aí em todas elas, converti isso em dólar, isso há uns 2 anos atrás. O somatório do valor de mercado de todas as nossas empresas em dólar dava coisa lá de 800 e poucos bilhões de dólares. Não chegava a 900. Hoje, lógico, o dólar foi lá para cima, passa de 900. Mas, na época, não chegava a 900 bilhões de dólares. E aí, curioso como eu sou, eu digo, vou olhar o valor de mercado em dólar das empresas americanas. Sabe o que aconteceu? Desisti. Porque eu peguei da maior, só da maior, da Apple, na época, ela valia mais do que $1 bilhão. Ou seja, uma empresa americana sozinha valia mais do que o somatório de todas as nossas. Eu falei $1 bilhão? Não, $1 trilhão.
As nossas brasileiras valiam mais ou menos 900 bilhões de dólares, só a Apple sozinha, na época, valia mais de 1 trilhão de dólares. Então, é assim, para a gente não ficar meio deprimido, assim, eu deixei de lado, digo, não vou comparar. Só que hoje, a Apple, ela já passa de 1 trilhão faz tempo, e também tem uma colega agora, a Amazon também já vale mais do que 1 trilhão de dólares. Ou seja, duas empresinhas americanas, elas valem muito mais do que todas as nossas juntas. E curiosidade que eu estou falando com isso, que tanto a Amazon quanto a Apple, elas não distribuem dividendos. E valor, quando eu falo em valor de mercado, gente, valor de mercado é o quê? O preço da ação dela lá na bolsa, multiplicado pela quantidade de ações que tem em circulação, quantidade de ações que a empresa emitiu. Então, é só pegar. E, por óbvio, esse preço de mercado, o valor de mercado da empresa muda todo dia, né? Quando tem negócio, as ações sobem lá na bolsa, sobe o valor de mercado. Quando o preço das ações cai lá na bolsa, cai o valor de mercado dessas empresas. Então, dividendos nós já comentamos. Aí são detalhes dos dividendos, tem algumas empresas que pagam por... Tá, essa questão aqui, a gente já foi a atividade que eu passei para vocês. Esse slide, em vez de ele pular. Agora eu quero falar de outra, sobre subscrição. O slide anterior era pagamento de dividendos, agora é subscrição de ações. A empresa vai emitir novas ações porque ela precisa fazer o que dizem uma chamada de capital. Ela convoca os acionistas, quem já é acionista, ela diz, olha, eu preciso de mais 10% do meu capital social para expandir a empresa. Então, todos os acionistas, digamos, eu tenho lá 10 mil reais em ações, eu tenho o direito de subscrever 10%. No dia em que ela emitir novas ações, eu posso reservar para mim 10% disso. Mas, óbvio, eu preciso estar com dinheiro na conta no dia da subscrição. Aí tem os detalhes aí. Agora, as bonificações, que nós já comentamos também na semana passada. As bonificações, bonificação nada mais é do que uma prática contábil. A empresa incorpora no capital social aquelas reservas de lucros de períodos de exercícios anteriores ou reservas de capital. Isso é incorporado. Pode ser por um procedimento contábil ou pode ser, por exemplo, que eu falei na semana passada, a empresa expande. No caso da minha SLC, se ela compra mais uma fazenda com aquelas reservas de caixa lá. Essa nova fazenda tem que ser incorporada. E aí ela emite ações para representar aquele aumento de capital. E essas ações, elas têm que ser distribuídas para quem? Para quem já é dono da empresa, que são os acionistas. Aqui, rapidamente, gente, o tempo passa muito rápido. 15 minutos. Desdobramento e grupamento, tá? 2 eventos que acontecem. O primeiro, desdobramento. Aumenta o número de ações em circulação sem alterar o capital social. Pensem agora numa pizza, tá, gente? Como que eu vou aumentar o número de fatias de pizza sem aumentar o tamanho da pizza? Se o garçom me trouxe a pizza na mesa com 4 fatias, essas 4 fatias vão ser grandes, né?
Aí eu vou reclamar com ele, pô, mas só tem 4 fatias. Ele vai lá e corta mais, de modo que tenha 8 fatias, o tamanho da pizza é o mesmo. Tem aí um exemplinho que eu coloquei. Por exemplo, uma ação da Petrobras, antigamente ela estava R$ 90. Né? Então, você vai comprar um lote padrão, você tem que ter um lote de 90 vezes 100, eu acho que está errado essa minha conta aí. R$ 900, não, você teria que ter R$ 9.000. Então, esse lote padrão, o valor da ação muito alto, ele fica meio que pouco acessível para os pequenos investidores. Então, as empresas, quando o preço das ações dela, Magazine Luiza fez isso há coisa de um mês atrás. Os preços das ações dela já estavam sendo negociados na Bolsa a mais de R$ 100. O que ela fez? Um desdobramento. Quem tinha uma ação de R$ 100 passou a ter 4 ações de R$ 25. Então, relembrando, acho que eu já devo ter comentado isso, as empresas não gostam que os preços das ações fiquem muito altos. Por quê? Passam a ser menos acessíveis aos pequenos investidores. Então, está em vermelho ali, não está, eu acho que eu não coloquei. O objetivo dessa operação de desdobramento é aumentar a liquidez. Quando o preço da ação fica muito alto, menos gente, principalmente pequenos investidores, têm acesso. Então, tem menos negócios. Então, ninguém fica mais rico nem mais pobre com uma operação de desdobramento. Relembrando, no exemplo da Magazine Luiza, uma ação que valia na véspera R$ 100, o sujeito tinha uma ação em carteira, a riqueza dele era de R$ 100. No dia seguinte, ele abriu a carteira dele, ele tinha 4 ações. A que preço? R$ 25. Então, somando as 4 vezes 25, a riqueza é a mesma. E tem uma operação que também não é tão comum, que é o oposto, que é o grupamento. Isso quando a ação está com valor muito baixo. Digamos aí, no exemplo que eu coloquei ali, a ação está sendo negociada por 4 centavos. Você não vai fazer uma operação de compra de ações que custa 4 centavos para comprar uma ação, né? Uma só. Imagina, R$ 4 centavos, aliás. Então, quando o último negócio dessa ação foi 4 centavos, quem vai querer dar uma ordem de compra vai querer comprar e pagar menos, ou seja, 3 centavos. E quem vai querer vender, na outra parte, vai querer vender por mais do que o último negócio, ou seja, 5 centavos. Então, a diferença de 3 centavos para 5 centavos é muito grande, gente. Olhem isso em variação percentual, vou fazer rapidão aqui. Quanto que eu falei? 5 para 3, né? Isso dá em torno de 40% de diferença no preço da melhor oferta de venda para a melhor oferta de compra. 40% de diferença, a gente sabe quando que vai acontecer um negócio nessa ação? Vai demorar muito. Então, enquanto um não ceder, o de 5 baixar para 4 centavos, e o que está querendo comprar por 3, não, vou pagar um pouco mais, não aumentar para 4, não sai negócio. Então, também, a liquidez, nesses casos, é muito baixa. Então, aí acontece o contrário, o grupamento de ações. Quem tinha uma ação de 4 centavos, passa a ter 10 ações de 40 centavos. Ai, não, é o contrário o raciocínio. Quem tinha 1.000 ações de 4 centavos, passa a ter 100 de 40 centavos, ou passa a ter 10 de R$4, ou passa a ter uma de R$40. Tá? O objetivo das duas operações, tanto o desdobramento quanto o grupamento, é aumentar a liquidez. Embora sejam operações contrárias,
Desdobramento acontece quando o preço fica muito alto, então faz um desdobramento para aumentar a liquidez, e o grupamento é quando o preço está muito baixo, faz o grupamento também com o mesmo objetivo, de aumentar a liquidez. Aí eu coloquei ali no slide aí uns exemplos aí dos livros de ofertas. Olhem lá, o último negócio foi a 4 centavos lá, está lá em cima em verdinho o último, e a melhor oferta de venda é de 5, o cara que quer vender quer R$5, e o cara que quer comprar só quer pagar 3. A diferença percentual é muito grande. Tá mais ou menos explicadinho. Buyback, gente, quero falar sobre o buyback. Quantos minutos eu tenho? 10? Buyback, traduzindo, é comprar de volta, né? A empresa tem folga de caixa, como está escrito aí, ela pode ou pagar mais dividendos, mas a empresa, ela também pode ter uma conta numa corretora e ela usar dinheiro do lucro, dos resultados dela, para ir lá na bolsa e recomprar suas ações. No Brasil, isso é permitido. Em alguns países, isso não é proibido, não é permitido, mas no Brasil é. Então, a empresa, quando vai no mercado, usa parte do caixa dela para recomprar suas próprias ações, ela sinaliza para o mercado, primeiro, se eu sou acionista dessa empresa, a empresa está sinalizando o quê para mim? Que ela confia no negócio dela. Né? Segundo, que quando essa empresa for pagar dividendos, como agora o tamanho do bolo do lucro da empresa é o mesmo, só que agora tem menos bocas para dividir esse bolo, significa que eu vou ganhar mais em dividendos. Quando a empresa recompra suas ações, para quem é da área de contabilidade, tem lá uma conta lá que é chamada de tesouraria. Então, nos relatórios vem lá ações em tesouraria. Essas ações, como são da própria empresa, lógico que não faz sentido a empresa pagar dividendo para ela mesma. Então, aquela quantidade de ações que a empresa recomprou no mercado, elas ficam congeladas lá nessa conta tesouraria. E isso é bom para os demais acionistas, porque significa que vai sobrar mais dividendos para eles. Né? Em alguns países, ali embaixo agora, só comentar rapidamente, essa recompra de ações por parte da própria empresa, ela é proibida para evitar o que a gente chama de fechamento branco de capital. Vou explicar rapidamente o que é isso. Tinha uma empresa que veio se instalar no Brasil, lá pelo meados dos anos 90, que ela fabricava aparelhos de celulares. E o Brasil, nos anos meados 94, 95, a telefonia móvel começando no Brasil, o Brasil era um mercado promissor, e essa empresa, que é lá da Suécia, não sei de onde, o nome dela era Ericsson. Alguém já teve um aparelho celular da Ericsson? Tomara que não desejo para ninguém. Mas ela fabricava, ela era muito competitiva no mercado de fabricação de aparelhos de telefonia móvel no mundo, e ela viu o Brasil como um mercado promissor, e ela colocou uma empresa aqui no Brasil, ela implantou uma empresa e abriu capital, chamava-se Ericsson do Brasil Sociedade Anônima, e tinha ações negociadas na Bolsa aqui no Brasil. E óbvio que quando ela implantou essa empresa aqui no Brasil, as fábricas delas aqui espalhadas pelo Brasil, ela precisou de capital. Só que da onde que ela foi pegar a maior parte do capital? Chamou acionistas brasileiros. Quem comprou ações da Ericsson aqui estava contribuindo. Na oferta inicial, acabou dando dinheiro para o caixa da empresa. Isso lá por volta de 94, 95. Aí, consequência, sucederam-se várias crises econômicas no mundo. 94, a crise tequila do México,
95, 96, a crise dos tigres asiáticos lá no Oriente, Coreia do Sul, aqueles países ali. 98, a moratória russa, que abalou os mercados financeiros. 99, era a Argentina e o câmbio que estava afetando o nosso mercado. A Argentina nos incomodou muito naqueles anos, 99, 2000. E por aí vai. Em 99 ainda teve a mudança do regime cambial no Brasil. Então, imagina, uma ação da Ericsson, que quando eles lançaram, fizeram a oferta pública inicial, o IPO aqui no Brasil, se eu tivesse gastado, digamos, R$10, 10 anos depois, essa ação estava sendo negociada por R$1 lá na Bolsa. Aí, os majoritários, os controladores, a matriz lá da Suécia, da Escandinávia, não sei de onde lá, eles, poxa, nós captamos quanto? 100 milhões de dólares lá no Brasil para implantar as fábricas. Quanto que está o preço da ação hoje? 10% disso significa que se nós fizermos uma oferta de recompra das nossas ações, nós vamos gastar só 10 milhões. Nós captamos 100 milhões, vamos fazer uma oferta de recompra das nossas ações, vamos gastar 10 e ainda temos a fábrica. Olha que negócio. Então, a empresa fez isso, fez uma oferta pública no dia tal, através da Bolsa. No dia tal, quem tiver ações da Ericsson, que está sendo negociada no mercado a R$1, eu vou comprar em qualquer quantidade e vou pagar R$1,20, digamos, ou R$1,50. Então, nessa situação, quem tem ações não é obrigado a vender. Mas se não vender, vai ficar com o mico na mão. Porque depois essa ação quase não tem mais negócios, e aí ela vai perder o que se você receberia R$1,20 pela oferta pública de recompra, daqui um mês depois ela vai estar sendo negociada a 20 centavos e olha lá. Então, isso se chama fechamento branco de capital. Tem esse caso da Ericsson, tem alguns outros casos no Brasil, mas em alguns países do mundo isso não é permitido. Tá bom, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Rapidão, temos alguns minutos. Professor, acontece da empresa fazer de propósito esse negócio para depois comprar mais barato as ações dela? Notem que aquilo ali, eu não digo nem que eles foram maliciosos, a matriz da Ericsson lá fora. Eles não foram maliciosos, foi uma oportunidade que se aconteceu. Vejam que os preços das ações caíram, da Ericsson, caíram aqui no Brasil, que estavam sendo negociadas, digamos, isso é exemplo, eu não lembro dos valores agora, mas, digamos, começou a ser negociada a 10 e alguns anos depois estava sendo negociada a R$1 na Bolsa. Note que não é por conta de má gestão da empresa, porque a empresa não gerava lucro, pelo contrário, o mercado de telefonia móvel no Brasil estava só no início. E hoje vocês sabem que tem mais telefones, aparelhos de telefones celulares no Brasil do que gente. Nós somos 210 milhões, deve ter uns 300 milhões de aparelhos de celulares em circulação por aí. Então, o mercado, a empresa era muito promissora. O que baixou os preços foram motivos extra-empresa, que a gente chama de motivos exógenos, né? Que afetaram todo o mercado, não só da telefonia, fabricantes celulares. Então, os caras simplesmente viram, olha só, a gente recebeu 10 por ação, se a gente recomprar agora, a gente só vai pagar 1. Olha que negócio. E ainda temos as instalações, as fábricas lá no Brasil. E ainda ficamos com o mercado. Então, não é má fé, foi uma operação legal. Só que, por isso, para evitar isso, e às vezes até o uso de má-fé, é que alguns países proíbem. A nossa legislação, gente, a lei das SAs, é a 6.404/76. Essas questões já deveriam ter sido discutidas há muito.
E a legislação no Brasil, quem que consegue alterar ela, não é o executivo e não é o judiciário, é o legislativo lá, os nossos representantes na Câmara e no Senado. Só que, lógico, que eles têm muito mais coisas para discutir lá do que atualizar a lei das SAs brasileiras, que é lá da década de 70. Será que o mundo mudou de 70 para cá? Tá bom? Pessoal, Tá bom, professor, obrigada. eu vou... só dar um aviso aqui. Pessoal, antes de vocês saírem, até amanhã eu vou mandar a segunda atividade no e-mail e vou deixar lá no Siga, tá? E aí, vocês podem responder direto lá pelo Siga. Mas eu pediria também que vocês mandassem uma cópia por e-mail para mim, porque às vezes lá no Siga dá alguns probleminhas que eu não consigo abrir. Aí, se vocês me mandarem por e-mail, um anexo no e-mail, que daí eu arquivo ali e fica garantido, tá bom? Tá bom, professor. Então tá, gente. Vou parar aqui a gravação. Fiquem bem, bons estudos. Obrigada. Fica bem você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.